Quando Jesus veio, ele foi um divisor de água, ele fez uma separação entre as coisas. Todo mundo sabia a forma que ele ia vir, né? Ele veio como ser humano, mas não esperava, mas não esperavam o que ele realmente ia falar. E eles sabiam que o Messias ia fazer quando chegasse. Ele viria e traria resgate, né? Também ele ajudaria o povo judeu a conquistar o seu lugar, né? Mas só que existe outros versículos que dizem também que ele seria o líder dos gentios. Existe partes que está escrito que Deus levantaria um povo estranho, estrangeiro, para trazer ciúmes aos judeus. Outras partes que dizem que Davi diz que Senhor, né, repreenda eles, né, pelo fato deles terem pecado. Eles sabiam, os judeus sabiam que tinham cometido alguns erros. Eles sabiam dos impostos a mais, eles sabiam do que não ajudavam as viúvas, eles sabiam, né, dessas dificuldades. E quando Jesus veio, ele chegou nesse período, um período que era para trazer ajuda. E ele trouxe ajuda. Nós sabemos que nem todo israelita é judeu de verdade. Nós sabemos que todos os israelitas são israelitas. Eles são israelitas. Mas eles mesmos sabem que nem todos faz o que Deus quer. Essa não é uma área que eu tenho que me envolver, porque se eu tentar falar sobre isso, eu vou me enrolar. Mas em base de tudo, ah, Deus, quando promete para os judeus que eles seriam abençoados, ele diz a Abraão que seria por meio do filho da promessa. Não, não é este aí. O que eu vou fazer é por meio deste, o filho da promessa. Então nós sabemos que dentre os descendentes de Abraão, dentre os descendentes de Abraão, são poucos os filhos da promessa. E esses poucos filhos da promessa, igual quando Elias fala que está sozinho, mas Deus fala, não, separei 7.000. Esses poucos é o que identificaram o que Deus quer. E também poucos foram os que identificaram, e depois muitos, os que identificaram a Jesus Cristo. Entenderam ele como o Messias. Aí, pelo povo de judeu ter não entendido naquele momento o Messias, Jesus Cristo, por eles não terem entendido naquele momento, naquele período, acerca de Jesus Cristo, ele expande, Jesus expande teu reinado. Nós sabemos que o reinado de Jesus Cristo não é um reinado físico, porque ele
morreu no terceiro dia, né? E ele ressuscitou depois de 3 dias. E o reinado dele é um reinado não físico, mas espiritual. Vemos isso onde Deus disse: E inscreverei no teu coração a minha lei. Inscreverei no teu coração a minha lei. Então, o reinado de Jesus Cristo não é visível. É visível que a gente consegue ver a quantidade de pessoas que o seguem. E a obra que ele faz na minha vida. Que nos tornamos amigos de Jesus Cristo. Mas não é visível vendo Jesus Cristo aqui carnalmente reinando. A gente não vê Jesus Cristo aqui sentado num trono aqui agora, nesse momento, carnalmente reinando. Ele reina por meio da fé. Foi assim que Abraão foi aceito. Quando Abraão vai oferecer Isaac como sacrifício, foi por meio da fé que ele foi aceito. Certo? Então esse é um sinal claro de como Jesus Cristo reina, o Messias ia reinar. Aí o anjo pega e diz: Abraão, não mate o teu filho. E aparece um cordeiro que substitui o filho de Abraão. Isaac não morre. Isaac não morre por causa do cordeiro que morreu no lugar de Isaac. E por isso que a vida de Isaac foi poupada, o filho da promessa. Mas, se o filho da promessa precisa seguir, vem o cordeiro no lugar e o salva. O salva entregando a vida dele. E o cordeiro morreu. Ele morreu, e Isaac volta para Abraão, segue o rumo dele. E podia ter passado na mente de Abraão: olha, o meu filho, se ele é o filho da promessa, ele, né, vai morrer agora e morre a promessa, mas não era inúmeros descendentes, né? Era para ser inúmeros descendentes e agora Deus está matando ele. Pensando assim, Abraão entende que mesmo que se ele tivesse que oferecer Isaac como sacrifício, Deus poderia ressuscitar Isaac. Porque se Isaac é o filho da promessa, Abraão pensou em duas coisas. A primeira coisa que está clara e escrita foi quando Isaac pergunta: papai, e o cordeiro? Isaac Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Abraão dá a resposta. Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. Mas se caso Deus não provesse o cordeiro, não provesse o sacrifício, para que Isaac seguisse o caminho dele, Abraão acreditava ainda que Deus poderia ressuscitar Isaac, porque Isaac aquele é o filho. Deus apontou aquele como o filho da promessa. E Deus não podia mentir. Então Isaac poderia ser ressuscitado. Jesus Cristo, após o terceiro dia ele ter ressuscitado, ele traz para nós várias esperanças. A fé de que, da mesma forma que ele ressuscitou, ele também vai nos ressuscitar. E se Jesus Cristo ressuscitou para nos dar o exemplo de que vai nos ressuscitar, a nossa vida fica com mais sentido. Os judeus têm uma forma carinhosa e linda de observar a lei de Deus e obedecer a Deus de uma forma tão incrível
que mesmo que uma parte deles não acredite que vai ressuscitar, que eles vão se afundar na sepultura, ainda assim eles tentam deixar as suas observâncias cumpridas, mesmo sem expectativa de ter um dia vindouro. Isso eu falo nas histórias antigas. Fim dali a sepultura, a vida do ser humano. E ainda assim eles cumpriam. Mas hoje uma grande porção dos judeus acredita na ressurreição. Eles acreditam no dia vindouro. E que Deus tem uma promessa futura para nós. E esse é o motivo de que nós, que servimos a Jesus Cristo, temos uma esperança linda de que a nossa vida não é aqui. Por esse motivo, nós pensamos em não usar o que temos aqui. De que forma? Existem muitas pessoas que curtem as suas vidas de diversas formas. Tem gente que curte as suas vidas agredindo pessoas, tem gente que curte as suas vidas tomando coisas de pessoas, se embriagando, vivendo como se não houvesse ninguém além dele e de que ele fosse a maior lei. Existem pessoas que acreditam que ele é o maior de todos, não tem ninguém acima dele. De que ele não precisa respeitar ninguém. De que ele não precisa cumprir nada. De que ele não precisa abaixar a cabeça para ninguém. De que ele precisa zelar pelo nome dele, pelo fato de que ele não pode ser humilhado. Não existe ninguém acima dele. Pessoas que se entendem completamente independentes, falam o que quer, não mede o que fala. Pessoas que não têm esperança no dia vindouro. Tem pessoas que se entregam para a prostituição. Pessoas que se entregam a desejos carnais, indecentes, para satisfazer os desejos da sua carne, o desejo dos seus sentimentos, os desejos do seu coração. Porque ela acredita que ela tem liberdade para fazer o que quer, ou porque alguém disse para ela que ela tem liberdade dela fazer o que quer, porque ela nasceu sabendo que ela tem liberdade para fazer o que quer. E essas pessoas vivem desordenadamente, relaxadamente, impuras, praticando todo tipo de promiscuidade, todo tipo de avareza, gula, ganância, soberba, relações indecentes, imoralidades sexuais. Essas pessoas vivem como se Deus não se importasse com nada disso. Porque elas não acreditam verdadeiramente que vai ter um dia vindouro. Porque quando uma pessoa acredita que vai ter realmente um dia vindouro, ela substitui essa vida para ter a vida futura.
Porque se nós vivemos tudo o que precisamos viver aqui agora, com todo tipo de imundícia que o mundo oferece, se vivemos as práticas imorais, os banquetes que o mundo oferece, nós recebemos tudo o que deveria, usamos tudo o que deveria neste mundo, poder, arrogância, usamos todo tipo de palavras que saíam, que nós quiséssemos usar, todo tipo de indecência nós usamos. E para que nós queremos algo lá na frente ainda? Você já viveu a tua vida aqui? Agora, por que é que nós não podemos viver uma vida aqui e viver uma vida lá? Porque essas duas vidas não se combinam. Por que é que as pessoas acreditam que elas podem matar, roubar, prostituir, cometer imoralidades sexuais e N coisas, e depois acreditar que podem viver numa outra vida? Sendo que lá na outra vida, Deus requer que as pessoas não matem, não roubem, não cometam imoralidades sexuais, não cometam indecências. Não usem qualquer tipo de palavras lá dentro daquele lugar. Se Deus quer que nós não entramos lá naquele lugar, lá no outro dia, no dia vindouro, de modo indecente, devemos mostrar que nós queremos entrar neste lugar cumprindo essas coisas, não praticando essas coisas erradas. Se nós não praticamos essas coisas erradas, mostrando que queremos entrar no lugar melhor, logo deixamos essa vida aqui. Deixamos a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, as palavras erradas, largamos a indecência e respeitamos o próximo. Porque nós queremos mudar para outra vida. E assim é a mentalidade de quem acredita verdadeiramente. Agora, os que querem realmente praticar as coisas deste mundo, sem pensar no dia vindouro, sem pensar na existência de Deus, sem pensar em amar o próximo, sem pensar em obedecer qualquer uma lei de Deus, as pessoas que vivem dessa situação porque alguém ensinou, porque aprendeu desde pequena e ela gosta disso, ela vai colocar como uma barreira para ela dizer que Deus não aceita as pessoas. Ela vai criar um nível de defesa onde ela vai dizer que não é assim mesmo. Deus que que rejeita as pessoas, é Deus que não quer as pessoas. Não importa o que nós façamos. É claro, essa pessoa não quer abandonar o que ela faz de errado. Por ela não querer abandonar o que ela faz de errado, ela vai acreditar em qualquer falácia, vai acreditar em qualquer ensinamento que disserem para ela de que Deus é ruim. Porque se ela realmente pensa, poxa, eu preciso mesmo ir para o lado de lá, e Deus está me abrindo a oportunidade, se eu cumprir essas tais coisas, para que eu vou ficar debatendo dizendo que Deus é mau, de que Deus é arrogante, de que Deus não aceita as pessoas de qualquer forma? Agora, se a pessoa fala isso, se ela realmente acredita que Deus não aceita as pessoas de qualquer forma, porque ela não quer fazer aquilo que é preciso, ela está se entendendo, ela está entendendo que ela realmente é escrava do que ela faz. Pelo fato dela não conseguir abandonar o que precisa abandonar, ela vai dizer que Deus é arrogante, que Deus é mau, que Deus não aceita as pessoas. Porque se ela pensa que ela consegue deixar tudo aquilo, ela vai falar, eu vou deixar tudo aquilo e vou fazer o que Deus quer e vou seguir as outras pessoas que faz o que Deus quer. Porque toda pessoa que faz o que é errado, ela sabe que existe pessoas que fazem o certo.
E ela até admira, até valoriza as pessoas que fazem o certo, mas ela mesmo não se dedica a fazer o certo. Ela mesmo não quer se dedicar a fazer o que a outra pessoa fez. O outro é o ser humano. Aquela pessoa que ela admira é um ser humano, igual a você. Se os dois são seres humanos iguais, os dois são capazes de fazer as mesmas coisas. Bora, sabemos que a dificuldade que as pessoas têm são dificuldades espirituais. Pessoas têm prisões espirituais. Elas são algemadas espiritualmente. Existem cadeias espirituais, correntes espirituais que travam essas pessoas. Por isso que ela não consegue fazer o bem que a outra pessoa faz, que ela até admira. Porque existem cadeias espirituais, correntes espirituais dessa pessoa. Malignos, espíritos malignos que o rodeia, perturba. Por isso que quando eu vou dar resposta para essa situação. Quando Abraão ele vai oferecer o teu filho em sacrifício, ele amarra Isaac, amarra Isaac como um sacrifício. Ele amarra Isaac. Isaac está em cima de um altar para ser oferecido em morte. Isaac está amarrado, vai morrer. E Deus, para que Abraão desamarrasse Isaac, tirasse as cordas de Isaac, os agrilhões, as correntes, as prisões, estou fazendo uma conjecturação. Para que Abraão tirasse as cordas de Isaac, que Isaac estava amarrado para ser oferecido em sacrifício, e para que Abraão não matasse Isaac, um anjo impede que isso aconteça, lhe manda o cordeiro no lugar de Isaac, para que se cumprisse aquilo que Deus ordenou que ia se cumprir. O filho da promessa ia receber os bens. E no lugar de Isaac ser sacrificado, Deus envia um cordeiro que morre no lugar de Isaac. Então Abraão arranca as cordas que amarrava Isaac. Arranca, tira as cordas que amarrava Isaac. Abaixa, esconde e tira a faca. Não vai matar mais Isaac. Por isso que Jesus Cristo, da mesma forma, foi morto. Temos que crer nisso. Ele foi crucificado. Foi crucificado. Para que, assim como Isaac foi liberto daquelas cordas, não foi morto, assim nós também fôssemos libertos das correntes espirituais, das algemas, dos agrilhões espirituais, das cordas espirituais que nos amarravam para nos oferecerem sacrifício em morte. Por Isaac ter a promessa de ser salvo, essas cordas são quebradas.
E o anjo diz para Isaac não matar, para Abraão não matar Isaac. Assim Jesus Cristo morreu para que essas cordas espirituais que impedem que as pessoas pratiquem o bem sejam quebradas. Elas são quebradas para que as pessoas façam o bem. A forma de você fazer isso fisicamente, para que essas coisas aconteçam, você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Você precisa arrepender dos seus pecados e pensar que você fez errado, o que você fez. Você tem que entender. Você sabe que está errado, você sabe que está fazendo errado. Você sabe que alguém te falou que isso é errado. Você precisa acreditar e entender que isso é errado que você faz e parar de fazer. E aceitar que Jesus Cristo é a salvação para você. Quando você crê que Cristo é a salvação para você, e que você precisa realmente mudar de vida e não ficar criticando a Deus pelos erros do mundo, não ficar criticando a Deus porque o mal existe, mas sim você acreditar que Jesus Cristo veio para salvar você, você vai, confesse Ele, que Jesus Cristo é a sua salvação, acredite que Ele é a sua salvação e se entrega para Ele em oração. Fala, Senhor Jesus Cristo, eu me entrego ao Senhor no meio dessa oração e peço para que o Senhor me ajude a mudar de vida, a transformar a minha alma, transformar a minha mente, transformar minha forma de ser. Me tira as correntes espirituais, as coisas que me impedem de seguir o teu caminho. Transforma a minha vida, me aceita a, a seguir ao Senhor. Eu te aceito como meu Salvador. E me aceita para que eu possa seguir os teus caminhos e fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça. Me perdoe pelos meus pecados e me ajude a seguir em frente. Uma oração feita com o coração aberto, sincero. Você se arrepende, você fala. Você fala dentro da sua casa, você vai para o quarto, fala na sua casa em oração. Você fala essas coisas. Me arrependo pelo que eu fiz, me ajude a fazer a tua vontade, a seguir o Senhor, a fazer o que é certo. Você fala. E após você falar, que você acredita em Jesus Cristo, vá e comece a entender mais o que Ele quer. Entenda mais o que Ele quer. Ele quer que você respeite as pessoas. Ele quer que você respeite o cônjuge de outra pessoa, a mulher, o marido de outra pessoa. De que você não iluda ninguém. Não atraia pessoas para o teu lado para fazer o mal, o que é errado. Que você não traia sua esposa, seu marido. Que você não vá seduzir a mulher ou o marido de outra pessoa. De que você cuide dos seus filhos em dando bom ensinamento. Que você ajude as crianças, ajude as pessoas idosas com uma comida. Se não tem comida, com uma ajuda, uma conversa, coisa simples. Que você não maltrate essas pessoas. Pelo fato de você não maltratar uma criança, não maltratar um idoso, você já está fazendo parte dessa ajuda. E quanto mais capacidade você tem, é melhor que você faça mais.
Se você pode simplesmente não maltratar uma criança, não maltratar um idoso, é bom. Agora, se você pode ir lá e conversar com uma criança, ensinar uma criança, conversar com um idoso e tirar a, a solidão de um idoso, é bom. Agora, se você tem condições financeiras de ao ponto de dar comida para um idoso, fazer uma compra e der para um idoso, ajudar uma criança que está com fome na rua, com alimento, uma bolacha, um biscoito, um pedacinho de carne com arroz, uma fruta. Você dá uma fruta para uma criança, você vai lá numa árvore, você não tem dinheiro, vai numa árvore, coleta uma fruta, dá para uma criança. Vai lá numa árvore, coleta uma fruta, dá para um idoso. Faz um chá, tem chá ali no mato ali, você vai lá e sabe que o chá ali é um remédio, pega aquele chá, faz o remédio, dá um remédio para curar alguém. São exemplos de coisas que você pode fazer. Não falar mal de outras pessoas. Ser mais pacífico, calmo com seus parentes, com seus amigos, com seus vizinhos. Não chegar brigando, arrumando briga. Chega mais calmo em casa. Fala mais tranquilo, sem brigar, sem discutir, sem entrar em confusões erradas. É comum isso. Mas assim, você pode melhorar. Você pode melhorar. Da sua parte. Da sua parte. Tem gente que não dá. Tem gente que toda hora assim, encontra uma briga por causa de outras pessoas más. Umas pessoas más ou perseguem, briga, e ela se torna vulnerável a estar em uma briga. Mas da sua parte, de você quer, você evita uma briga, você tenta, você faz o melhor possível para você não estar envolvido nisso. Isso é bom? São coisas assim que faz você ser identificado como uma pessoa cristã, uma pessoa boa. Fazer orações para Jesus Cristo, para Deus, se arrependendo dos pecados, fazendo oração para pedir ajuda a Deus, a Jesus Cristo, para que você faça o bem para as pessoas, pedir ajuda para Jesus Cristo, para Deus, para que você tenha condições de ajudar uma pessoa financeiramente, para que Jesus mostre alguém que você possa ajudar. Assim você vai criando vínculos e amizade com Jesus Cristo. Pessoas que fazem o bem criam uma amizade com Jesus Cristo. Essa amizade que você cria com Ele vai te mostrar um nível mais alto do que a primeira. O nível mais alto do que a primeira, porque a primeira fase você precisava aceitar Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados, você estava na primeira fase difícil ainda, praticando coisas erradas. E agora você começa a praticar essas coisas e fazer orações, pedir ajuda para Jesus Cristo para você conseguir praticar aquilo, pedir a Jesus Cristo para você conseguir ajudar as pessoas, pedir a Jesus Cristo para que mude seu coração, para que você largue a raiva, pedir para que Jesus faça você largar a tristeza, largar o ódio, largar a arrogância, largar a amargura. Você pede essas coisas para Jesus Cristo. Isso você pode pedir a Jesus Cristo, para que Ele tire o trauma, vaidade, egoísmo. Pedir a Jesus Cristo para que você possa ajudar as pessoas. Você vai criando amizade com Jesus Cristo e Ele começa a falar no teu coração.
Quando Jesus Cristo começa a falar no teu coração, você pratica o que ele fala, você começa a ver que aquelas algemas você já não tem mais. E você começa a ajudar as pessoas, você começa a parar de falar palavrão, você começa a falar coisas certas, você fica mais calmo, você respeita as pessoas, as famílias das pessoas, você não procura seduzir ninguém, você não procura nada que não seja seu, você é satisfeito com sua esposa, você é satisfeito com seu marido somente, não quer mais outras pessoas, você é satisfeito com seus filhos, você não briga, não agride crianças, você não agride idosos, você não tem ódio de pessoas, vai acalmando. Isso vai gradativamente, você vai alcançando essas etapas. São etapas que você alcança por meio da paciência. Etapas que você vai alcançando, e quanto mais etapas você alcança, você vai ficando mais feliz. E você vai vendo a proximidade que você vai tendo de Jesus Cristo. E você vai vendo que você vai tendo uma união, uma comunhão com Jesus Cristo. Essas coisas vão te trazendo comunhão com Ele. E no decorrer dessas coisas, você vai mudando a sua rotina, o seu caminho. Você vai ver que você já está diferente. Que Jesus Cristo está te ajudando. Você vai começar a criar experiências espirituais com Jesus Cristo. Ver que Ele realmente existe. Que Ele realmente morreu, que Ele ressuscitou em 3 dias depois. Você começa a acreditar nisso com mais clareza. Que Ele vai te trazer vida futura. E vai ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Toda ela. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, assim por diante. Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse. Os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel. E assim por diante. Você vai lendo. Depois que você vai entendendo essas coisas, você vai lendo, a sua vida muda. Sua forma de viver muda, sua rotina muda. Seu comportamento fica bom. E você começa a ver as coisas da forma que você nunca viu. Você vê um dia mais claro. Você vê luz no dia. Não tem mais... Você se afasta aos poucos de espíritos maus, de perturbação que ronda de noite. Você para de ver espírito, para de ter medo de coisas, de terrores noturnos, de coisas más. Porque é isso que está escrito em Salmos 91. Salmos 91 escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa sobre a proteção de Deus, diz que o Senhor é o teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza, e você confia nele. Porque Deus te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas. Debaixo das suas asas você estará seguro. A verdade de Deus será para você um escudo. Você não terá medo do espanto noturno, não terá medo das setas que voam de dia, não terá medo das pestes que se propagam nas trevas, não terá medo das mortandades que assolam meu dia. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com teus olhos você olhará e verá a recompensa dos ímpios. Porque você fez do Senhor o teu refúgio, a tua habitação, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te guiarão nas mãos para que você não tropece com o pé em pedra, você pisará o leão e a cobra, calcará os seus pés ao filho do leão e a serpente.
Porque tão encarecidamente você amou a Deus, de tal maneira, Ele te livrará, te protegerá, te ajudará, te dará abundância de vidas, de dias, e com muita alegria Ele vai mostrar para você a salvação. Você será salvo por Deus. Você vai ver essas coisas se cumprir na sua vida. Essa é mais um pequeno pedaço da parte da existência de Deus, de Jesus Cristo. E um dos maiores dos motivos, dos segredos do porquê Deus enviou a Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo foi para nos salvar, foi para nos ajudar. Creia nele somente. E será salvo você, a sua família, os seus parentes, os seus amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.